Olá, tudo bem? Continuando a nossa série sobre oração, gostaria de entrar com você no livro de 1 Reis, no capítulo 17. A história de Elias. Elias estava vendo um momento difícil que o povo de Deus enfrentava. Jezabel e Acabe fizeram com que todo o povo adorasse o falso deus Baal. Deus queria intervir, mas ele não podia intervir sem a participação humana. Isso que nós estudamos na série anterior, sobre Deus permite o sofrimento. Veja que interessante. O elemento humano é fundamental. Não foi Deus que escolheu Elias para ser o seu profeta e mensageiro, para levar aquela mensagem. Foi Elias que escolheu a si próprio, quando começou a orar para que Deus fizesse alguma coisa. Essa é uma lição muito importante que nós precisamos aprender a respeito da oração. Muitas vezes a resposta da oração está em nós mesmos, ou nós mesmos somos a resposta para a oração. Elias estava indignado com tudo aquilo, e ele queria que Deus agisse, fizesse algo. No livro Profetas e Reis, contando a história de Elias, diz que ele orou por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Ele foi orando, pedindo para que Deus fizesse algo a respeito da situação de Acabe e Jezabel. Finalmente Deus podia fazer algo porque agora havia alguém orando. Elias estava orando. E ele mesmo era a resposta da oração. A perseverança na oração é muito importante, porque quando nós oramos, esse período de oração nos prepara para a resposta da oração. Muitas vezes nós mudamos de ideia e percebemos que não deveríamos estar orando por aquilo, ou a oração nos prepara para a resposta de Deus, porque se Deus nos respondesse naquele momento, nós diríamos que é loucura, não aceitaríamos a resposta de Deus, então nosso coração, nossa mente precisa ser preparado para a resposta de Deus. E uma outra coisa é que nós nos preparamos para ser a resposta da nossa oração. Elias fez isso. Ele orou e descobriu que ele era a resposta. Agora, olha que interessante. Se você for ao Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, o nome de todos os profetas na Bíblia, o significado do nome é a mensagem que ele prega. Talvez não tenha alguém que seja mais perfeito do que Elias, porque Elias, o significado do seu nome quer dizer Jeová é o meu Deus. Enquanto todos estavam adorando a Baal, Elias podia dizer com segurança, Jeová é o meu Deus. Então quando ele foi diante de Acabe e Jezabel, tudo que ele precisava dizer era o seguinte: vocês adoram a Baal? Elias. Vocês estão adorando um falso Deus? Elias. Jeová é o meu Deus. Jeová é o meu Deus. Então, Elias, segundo a orientação de Deus, diz que não iria chover. E não choveu, segundo a palavra de Elias. Veja, Deus controla os elementos da natureza. E quando nós confiamos em Deus e oramos, de acordo com a necessidade que nós temos, Deus pode nos atender e mudar os elementos da natureza, controlando o vento, a chuva, uma tempestade, como nós vimos Jesus fazendo por 2 vezes no Mar da Galileia. Agora, Elias ora a Deus para que volte a chover. A oração é o que fazia com que o clima mudasse. Não vai chover mais, porque Elias orou. E agora Elias ora e volta a chover. O milagre acontece através da oração. E é isso que nós estamos estudando. Eu passei por uma situação exatamente assim. Quando eu estava no primeiro ano de teologia, 1993, no NASP, no começo do ano, eu fui com os meus pais, que era pastor na cidade de Maringá, no Paraná, para um acampamento, um retiro de carnaval. Nós estávamos nesse acampamento, havia um lago, e todos colocaram suas barracas ao redor do lago, tinha uma tenda maior onde as reuniões aconteciam. No sábado pela manhã estava programado um batismo naquele pequeno lago. Mas começou a chover, e choveu forte. Eu fui conversar com meu pai, com minha mãe, e eu contei para eles o que tinha ouvido na universidade. E a história que eu ouvi lá foi a seguinte, que o pastor Jorge Anacleto tinha feito uma semana de oração no ano anterior, lá no NASP, chamado Fazenda Lagoa Bonita. São 2 lagoas dentro da propriedade do colégio, e houve um batismo no sábado à tarde, em uma das lagoas. A mesma coisa aconteceu.
O pastor Jorge estava dentro da água, as pessoas estavam vindo para o batismo e uma multidão, centenas de pessoas, estavam na beira do lago para testemunhar aquele batismo. Mas infelizmente uma negra nuvem se formou sobre o lago e começou a chover forte. As pessoas começaram a ensaiar uma fuga e o pastor Jorge fez o sinal com a mão e disse: ninguém saia, eu vou orar. E já começou a orar imediatamente. E disse para Deus que aquelas pessoas estavam ali para dar um testemunho público da sua fé em Jesus e que a chuva parasse imediatamente, para que todos pudessem testemunhar aquele batismo. E quando ele disse amém, a nuvem se dissolveu diante dos olhos de todo mundo e parou de chover imediatamente, o sol brilhou. Foi um milagre. Eu ouvi a história e acreditei. E quando eu vivi a mesma situação, eu disse para os meus pais: é o mesmo Deus, é a mesma situação. Tudo que nós temos que fazer é orar. E nós oramos com fé, crendo que Deus faria o mesmo. E meu pai orou, eu orei e pedimos para que Deus parasse a chuva para que meu pai, que era o pastor da igreja, pudesse entrar no lago e fazer o batismo. A chuva parou. Todos vieram ao redor do lago, meu pai entrou nas águas e fez o batismo. E eu fiquei impressionado, porque talvez era a primeira vez na minha vida, com 19 anos de idade, que eu fiz uma oração com fé e vi a resposta imediatamente. Mas Deus me deu um presente muito grandioso, porque eu fiquei afastado vendo as pessoas, vendo a água, e ali o pastor, o meu pai, batizando as pessoas, observando, quando eu vi algo mágico, fantástico. Fiquei surpreso, porque logo atrás de mim havia uma linha, como se fosse uma linha no chão, onde dividia onde chovia e onde não chovia. Talvez eram anjos fazendo uma parede ali, porque eu podia ver a chuva caindo forte, alguns metros de onde eu estava, e onde nós estávamos aqui no batismo estava seco. Interessante que lá onde estavam as barracas, chovia forte. Quem não veio para o batismo ficou embaixo de chuva. Quem estava no batismo estava seco, absolutamente seco. E eu podia pensar que eu estou ficando louco, mas tinha algumas pessoas que estavam ali, me lembro, 2 senhoras e algumas crianças, que olharam e viram a mesma coisa e disseram: nunca vi isso na minha vida, olha ali, ali está chovendo forte e aqui não cai uma gota. Eu depois fiquei pensando que se eu pudesse voltar naquele momento, eu iria bem pertinho e daria um passo para a direita e estaria debaixo da chuva, e daria um passo para a esquerda e sairia da chuva. Entraria na chuva, sairia da chuva. Eu fiquei olhando aquilo, impressionado. Eu fiquei estático, completamente imóvel, sem reação, vendo aquilo que estava acontecendo. O batismo terminou, as pessoas começaram a ir para a tenda principal para assistir a programação, foram entrando, e quando entrou a última pessoa, alguns segundos depois, eu que estava aqui fora só observando, me molhei com a chuva, porque ela voltou a cair sobre o lago, o local do batismo. Aquele dia foi de arrepiar. Eu fiquei impressionado com o poder da oração, o poder da fé e o poder do testemunho, porque alguém, eu não me lembro quem, me contou aquela história do pastor Jorge Anacleto e o batismo na Lagoa Bonita do NASP. Eu acreditei naquilo. E pouco tempo depois, estava vivendo a situação e eu orei com fé junto com os meus pais e nós vimos o grande milagre diante dos nossos olhos. Milagre simplesmente é a resposta de uma oração. É uma oração atendida. Todos nós podemos ver milagres todos os dias e todos nós podemos fazer milagres quando oramos com fé. Que Deus abençoe você, continue acompanhando essa série, assistindo aos vídeos, compartilhe. Muitos outros testemunhos e milagres serão contados aqui, para que você ouça esse testemunho e quando você estiver passando por uma situação parecida, você tenha fé para orar e ver o milagre acontecendo na sua vida também. Até o próximo vídeo, fique com Deus.